Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco sobre a derrota do Corinthians para o Palmeiras. O grande clássico aconteceu, era um vídeo que talvez eu deveria ter soltado ontem, mas ontem eu preferi soltar um pouco do meu desabafo sobre o jogo patético do Santos, por mais que tenha sido uma vitória. E hoje vamos deixar, assim, o climinha, ou mesmo dedicar o vídeo ao choro corintiano, que sim, perdeu para o Palmeiras de 1-0, no bom e velho estilo corintiano, cheio de polêmicas, com a famosa cera, tudo assim, toda aquela mistura e remédio e em que o próprio Corinthians é bem famoso, o Palmeiras conseguiu aplicar na mesma moeda, e eu acho que é por isso que tem doído tanto no corintiano, porque recebeu tudo exatamente na mesma moeda. Então hoje vamos reagir a um pedaço do vídeo do Cross que soltou pós o jogo, e obviamente eu queria dizer para vocês que caso vocês queiram ver o vídeo inteiro estará na descrição, tanto o link do canal do Cross como também o do vídeo. No mais, obviamente, como sempre, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Que hoje a gente perdeu ótimas oportunidades de meter 2 no Palmeiras, 3 no Palmeiras, pelo menos no primeiro tempo, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Infelizmente o Corinthians teve essa posse de bola, conseguiu de fato ser um time mais agudo do que o Palmeiras, e a grande realidade é que a gente experimentou um pouco do que a gente sempre fez com esses porra, né? Os caras vinham, tentavam de tudo, 2 bolas, 3 bolas que a gente saía no contra-ataque e matava o jogo. Cara, esse comentário do Cross eu achei bem preciso, comentando sobre realmente o primeiro tempo do Corinthians, que foi um primeiro tempo bem dominante, em que o Corinthians teve grandes oportunidades no jogo. Achei realmente que o Corinthians iria conseguir sair com a vitória desse jogo, mas perdeu simplesmente na velha história, na mesma mistura, ou mesmo na fórmula que o corintiano sabe bem utilizar, que é aquele jogo sofrido, aquele jogo, assim, bem ruim, assim, de se ver, porque tá um lá e cai e ninguém faz o gol, e de repente o Palmeiras abre o placar e consegue depois segurar o placar a todo custo. Então, acho que, igual eu falei, o que mais dói no corintiano é verdadeiramente assistir o seu time perdendo do jeito que praticamente ele joga, do jeito que ele faria para justamente ganhar a partida. Então talvez seja isso o que mais dói no corintiano nesse momento. Mas vamos lá, rapaziada, tem o pênalti do Memphis. Tem o pênalti do Memphis que eu vou ser sincero pra vocês. Eu não sei se eu daria esse pênalti, não. Eu sei que vocês vão me odiar, vocês vão... Eu não sei. Na hora ali eu não sei. Vendo a imagem depois... mas na hora ali eu não daria esse pênalti, não. Até nas câmeras fica difícil você encontrar ali, porque tem o toque primeiro do Gustavo Henrique, depois sai. Eu não sei, eu vou ser bem honesto com vocês, eu não vou entrar no clima, porque quando roubam a gente eu também não gosto. Contra o Santos a gente ficou lá reclamando. Eu acho que... E não é que é roubo também, né, cara? Eu acho que é um lance muito interpretativo, e quem diz que foi pênalti vai estar na sua razão, né, que vai ser a nossa torcida, e quem diz que não, acho que cabe uma discussão ali. De qualquer forma, não... Cara, aqui eu acho que eu tô com o Cross também. Eu confesso que não vi muito um pênalti tão claro igual foi dado. Eu acho que eu daria mais pênalti no... Acho que foi o Marlon que tava marcando o... Não sei se foi o Marlon ou o Gustavo Henrique que tava marcando... Ou não sei se foi o Marlon ou o Gustavo Gomes que tava marcando o Gustavo Henrique. Mas eu daria mais pênalti no agarrão, no cara segurando outro jogador, do que simplesmente o Carlos Miguel dando realmente o soco na cabeça do Gustavo Henrique, porque não foi aquele famoso vou tentar atingir a bola e acerta a cabeça do jogador no lugar. Não foi bem isso. Basicamente, o Carlos Miguel, se eu não me engano é o nome do técnico, do goleiro, né? Foi sair de soco, ele erra a bola, ele não atinge realmente a bola. Eu acho que o Gustavo Henrique acaba cabeceando a bola, só que do lado contrário. E na hora que ele tá descendo, que aí sim ele acaba resvalando e nem acertando o Gustavo Henrique, resvalando nele. Tipo, não tem o que fazer, cara. Você tá numa ação, não tem muito o que fazer. Então, na minha opinião, não foi pênalti. Realmente eu achei que não foi pênalti. E a conclusão foi dado à situação de que realmente não foi pênalti. Já que depois o Memphis foi lá e fez... A gente vai comentar isso um pouco, peraí. Não adianta discutir, porque o Memphis escorrega num pênalti onde tem imagem do senhor Andréas Pereira danificando o gramado da Neoquímica. Ah, foi por isso? Ah, não foi? Bom, tem a imagem. E aí Cara, eu achei isso genial, tá?
Aqui o Andreas Pereira, assim, eu acho que ele ganhou o respeito do palmeirense que ele talvez não teria ganhado há muito tempo. Principalmente que tinha uma esperança dele no ano passado sobre a final da Libertadores e meio que o pessoal colocou em dúvida o seu futebol. Eu acho que aqui ele conseguiu ganhar toda a nação palmeirense porque eu, que não sou palmeirense, achei genial. Achei muito foda. Ah, mas é antidesportivo. Ah, mas só ganha roubado. Ah, mas, mano, é Corinthians e Palmeiras, irmão. Não é um negócio assim, não é uma normalidade. É tipo um jogo na Argentina de Corinthians e Boca Juniors, Palmeiras e Boca Juniors, Brasil e Argentina, irmão. Não tem essa de, vamos jogar na bola, vamos jogar com as regras embaixo do braço, vamos jogar todos limpinhos e bonitinhos. Pô, não, né? Não, o próprio corintiano, você tem que admitir. Porque se fosse um jogador corintiano fazendo exatamente o que o Andrés Pereira está fazendo, você, corintiano aí, estava, caramba, que cara foda, genial, é isso aí. Fala a verdade, pô. É óbvio que você ia achar isso foda. Malandro foi ele, que fez isso com o juiz não vendo. Não sei como nenhum jogador do Corinthians viu. Pô, genial, cara. Genial. Tem algumas coisas pra dizer. A primeira é, no momento de pênalti, em casa, jogadores que não são crianças, nem jovens, o próprio Memphis que vai pegar essa bola, ninguém viu? Se foi por causa disso mesmo, né? Mas ninguém viu. Ninguém viu. E outra coisa que eu quero comentar também, o que eu achei muito engraçado desse momento, ou mesmo o próprio esse próprio vídeo que eu te peguei pra vocês, obviamente eu não vou colocar a música porque dá direitos autorais, mas o pessoal colocou a música do Michael Jackson falando assim, caramba, o time precisando de uma de concentração de todos os jogadores e o Andrés Pereira tá lá dançando na marca do pênalti. Pode demitir esse cara porque não dá certo não é um bom dançarino. Obviamente tirando onda porque realmente essa ação do Andrés Pereira, na minha opinião, teve ação totalmente direta com o erro do Memphis Depay. Porém, não vou colocar toda a culpa só nisso, porque, se não me engano, no lance seguinte em que o Memphis Depay recebe uma bola de lançamento, ele escorrega. Eu acho que o Memphis Depay estava com a chuteira inadequada para o campo, porque ele escorregou mais de uma vez, não só no momento do pênalti, que como eu falei, eu confesso, realmente isso contribuiu, mas acho que o jogador realmente estava estranho, cara. Porque depois que o Memphis perde o pênalti, ele faz uma cara de meh, bem estranho, tá? Bem estranho. O Memphis estava com a bola na mão ali o tempo inteiro. Eu acho que no impulso, né, vai todo mundo reclamar, mas aí é muita garoteada, né? Se foi por isso. Eu acho que o Memphis escorrega. Dá pra ver nitidamente que ele escorrega. Aí vocês vão... Cara, olha a carinha dele. Olha a carinha do Memphis, ó, de tipo, perdi o pênalti, mas tá tranquilo. É muito estranho, cara. Realmente, foi uma cara muito estranha do próprio Memphis. Parece que não, assim. Eu não diria que ele não tentou demonstrar que sentiu realmente a perda do pênalti, porque ele sentiu. Ficou nítido isso que ele sentiu, mas talvez não pelos motivos que talvez o corintiano gostaria. Do sentido de, caramba, se preocupar que fez merda, se preocupar que poderia ter feito alguma coisa boa pro time. É mais do tipo, parece uma. Assim, cara, é difícil julgar realmente alguém por uma imagem, uma feição mesmo. Mas parece que ele só tá tipo, que bosta, só errei o pênalti mesmo. Parece que ele errou um pênalti num treino, tá ligado? Não parece que ele errou um pênalti num Corinthians e Palmeiras. Não parece que ele recebeu toda a responsabilidade desse ato dele. Tudo bem, depois do jogo eu vi ele com a mão na cabeça, coisa parecida. Mas, sei lá, é uma atitude meio estranha, tudo muito meio estranho, sabe? Toda essa situação é meio estranha. Mas fica difícil da gente realmente ter a certeza de algo, porque isso fica tudo intrínseco. A gente não tem realmente a noção do que aconteceu, do que tá acontecendo no Corinthians e o próprio Memphis Depay. A gente sabe muito bem que tem os valores, que tá devendo, coisa parecida. Então é óbvio que o jogador, tipo, não vai dar realmente o seu 110% para vencer um jogo. Tudo bem que o Memphis também não vinha tão mal assim no jogo, mas também não foi um dos melhores jogos por parte dele. Então, fica toda essa dúvida do tipo, caramba, ele perdeu o pênalti, mas fez uma cara de tipo, perdi, né? Perdi. Vão me desculpar. Ah, é errado, é antiético. Beleza, os caras fizeram e ganharam o jogo. Num jogo onde a gente era pra ter ganho com certa tranquilidade. Essa que é a verdade, né?
Olha, gente, eu vou falar pra vocês, assim, tem garotada aqui que não dá num clássico desse tamanho, né? Não pode. Ah, mas é que tava todo mundo no árbitro. Então é erro do mesmo jeito. Nada que você diga vai justificar. Entendeu? Os caras viram que estavam em desvantagem, viram que aquele gol ia abrir ia abrir portas pro Corinthians ficar maior ainda e vir pra cima. Conseguiram naquele momento frisar a gente. Agora, o Memphis cai, perde o pênalti e eu não vou massacrar o Memphis por isso não. Vocês vão me desculpar. Não vão. Por quê? Quando é o Yuri Alberto, a gente vem aqui, né? Ah, não, vambora, é isso aí, tá fazendo gol. E o Memphis escorrega. Então, assim, não é um pênalti que ele cavou. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Você pode ficar puto. Eu tô puto porque ele perdeu. Agora, Memphis, 5 milhões, escorregou, mano. Escorregou, possivelmente por algo feito por outro jogador, que deve ser ou não, né? Que a gente tá num lixo de país, num lixo, aliás, de futebol brasileiro, né? Onde nada funciona. Mas, de qualquer forma, Não, é realmente muito estranho, porque um ato como esse deveria ser realmente alertado não só pelos árbitros que estão dentro de campo, bandeirinha, juiz ou coisa parecida, mas também por VAR ou coisa parecida. Tem câmera no estádio todo e realmente ninguém viu o Andrés Pereira fazendo isso daí no momento que ele fez. Assim, as câmeras que foram flagradas ou mesmo que demonstraram isso aí foi pós-situação, é realmente tudo muito estranho, muito assim, suspeito, pra dizer o mínimo, né? Mas essa situação, obviamente, que deixa qualquer tipo de corintiano puto da vida, e eu acho isso muito divertido. mas de qualquer forma, escorrega, perde o pênalti, bate mal, e a grande verdade é que aquilo abalou o psicológico do Memphis. E é esse o ponto que eu quero chegar, porque depois disso, né, o Corinthians continua dominando até mais ou menos os 25, 30 minutos do segundo tempo, que é onde o Corinthians de fato entende que, cara, a gente tá melhor no jogo, a gente precisa desmontar aqui o que a gente montou o jogo inteiro e ir pro ataque. E isso não sou eu dizendo, tá? Isso são as escolhas do Dorival durante o jogo, durante a partida, né? Ele tira ali o Matheus Pereira, que é um jogador um pouco mais, que pode fazer essa contenção também de bloquear o meio de campo, coloca o Garro, desculpa, o Garro em defesa é morto. O Garro não sai pra nada na defesa. O Garro é um jogador pra picotar o jogo, pra lançar uma bola, e nitidamente o Garro não está em condições de jogo e nitidamente o nosso querido Dorival está colocando o Garro só por colocar para não ficar mal com o jogador. O Garro não tá merecendo entrar na partida. Não tá jogando nada. Essa partida era uma partida de fato para ele pegar essa bola e ele teve a chance, mas no momento que ele entra, ele nem só não toca na bola, como de fato piora o jogo pra gente, a gente perde o meio de campo e os caras vêm pra cima. E aí já tá tudo desmontado. Tudo que a gente fez durante o jogo inteiro, que não deixou os caras jogarem, desmonta porque o Dorival manda todo mundo pra cima. E quando manda todo mundo pra cima, a gente perde o meio de campo e os caras começam a ganhar o meio de campo e vir no contra-ataque. Tendo bons jogadores, e os caras têm, você gostando ou não, os caras têm bons jogadores, vão lá e conseguem 2 lances. Um que o Mateuzinho, graças ao ter um cara terrível ali, que é esse garoto que eu esqueci o nome, consegue se recuperar, ou seja, fica bom pra ele. E depois, num lance onde o Hugo dá um rebote pra frente, basicamente, né? E ali não dá nem pra culpar o Hugo, porque é muito mais oportunismo, né, do Fraco Lopes do que qualquer outra coisa. Então não tem muito o que dizer. O que me chama a atenção é, de fato, o senhor Memphis Depay ter perdido o psicológico durante o jogo inteiro. E é nítido, tá? Não adianta você dizer que não. Perdeu o psicológico. E aí, meus amigos, comprova uma coisa. Antes que o Cross diga o que comprova sobre o Memphis Depay ter perdido o psicológico, cara, Flaco Lopes, assim, eu acho que ele cagou na cabeça do Corinthians, tá? Ele cagou na cabeça do corintiano. O cara foi em Itaquera, meteu um gol, chutou a bandeirinha, saiu de rolê, saiu como bonzão. Cara, eu achei muito foda, desculpa você corintiano, mas o cara chutar a bandeirinha e sair de rolê no meio da confusão pocando, os caras se matando e ele só sai andando como se fosse o cara o fodão, mano, eu achei muito foda, tá? Eu achei muito foda. E foda-se, velho. Foda-se se você acha isso desrespeitoso. Foda-se se você acha isso, isso é inadmissível. Eu tenho certeza, se fosse no Palestra Itália e o Corinthians fizesse gol, como já aconteceu, chutaria uma bandeirinha. Seria a mesma coisa, a mesma ladainha. Eu já falei, essa situação é totalmente atípica a qualquer bom senso de futebol. Corinthians e Palmeiras é algo à parte. É algo que você não pode levar na parte da regra. Não existe regra. É realmente algo diferencial. E na minha opinião, o Flaco deitou e rolou
com tudo isso em cima do Corinthians. E realmente acho que o Palmeiras deu aula pro Corinthians e Itaquera. E você, corintiano, obviamente, só tem que. A única coisa que resta a você é choramingar aí nos comentários. A mentalidade e o psicológico do Memphis é pior do que o Yuri Alberto. E não adianta você querer. Tá no jogo. O Yuri perde pênalti, logo em seguida ele vai e faz gol. Ele tenta, ele vai pra cima. Não deixa se abalar. O Memphis perde um pênalti e morreu no jogo. Tudo que ele tentava, ele pegava essa bola desesperado, perdia a bola. Pegava, perdia a bola. Não conseguiu fazer mais nada. Ele desmoronou psicologicamente porque perdeu um pênalti. E isso pra mim é foda. Não o fato dele perder o pênalti em si, porque a gente continuou indo pra cima dos caras. Mas o fato do Memphis não ter psicológico. De ter perdido de fato, desmoronado na partida porque perdeu um pênalti. Isso é muito perigoso. E esse é um lado do Memphis que, olha, cresce quando tá ganhando, perdeu um pênalti, desmoronou. E aí, como o time precisa muito do Memphis, e veja, eu não tô dizendo que o Memphis é ruim, mas estou dizendo que o Memphis desmorona psicologicamente, e quando a bola não passa pelo pé dele, o time sente muito essa porrada, o time sentiu muito não ter feito esse pênalti, né? E ainda assim os jogadores continuaram, mas o Memphis morreu depois do pênalti. Então, né, a questão que eu gostaria de levantar também sobre essa reflexão do Kroos é: o Memphis realmente sentiu essa perda desse pênalti? Porque assim, igual eu falei, olhando a cara dele, como ele ficou depois de fez o gol, eu acho que foi mais um desdenho do que realmente uma preocupação, ou mesmo sentiu a pressão. Eu não sei, eu não consigo ver o Memphis realmente sentindo a pressão desse jogo. É mais um tipo de jogador que eu acho que só desdenha da situação, e se alguém tentar cobrar ele disso, aí que ele vai desdenhar mais ainda. É o famoso, o cara tem um ego tão alto, assim, tão inflado, que de repente é esse tipo de situação meio que ele meio que despreza. Não tá nem aí, sabe? É mesmo entender isso como um próprio relaxo. Não sei se isso é própria característica do jogador. Obviamente que isso pode ser. Simplesmente o Memphis ter esse tipo de postura é algo que ajuda ele a manter a concentração no jogo. É uma possibilidade. Ou as situações e problemas que têm acontecido no Corinthians está afetando, obviamente, o jogador. Principalmente na parte financeira, que a gente já viu que é algo que deixa o Memphis muito preocupado, deixa realmente o Memphis nervoso sobre tudo isso. Já teve até a situação dele não ir treinar, se eu não me engano, no ano passado, porque o dinheiro não estava entrando, tá ligado? Então, eu não sei. Várias suposições podem ser levantadas sobre essa situação, mas que foi uma atitude estranha por parte do Memphis, foi. A princípio todo mundo vai levantar a hipótese de que ele realmente sentiu o jogo e por isso que ele começou a jogar mal. Eu tendo a levar por outro lado, de que realmente o jogador só realmente não estava se importando com nada daquilo que estava acontecendo. Eu duvido você discordar disso, porque ele morreu mesmo. Essa é a verdade. É só você ver o jogo. Então sim, o Yuri Alberto tem uma mentalidade mais firme do que o Memphis Depay. Até que ele me mostra o contrário, tá? Bom, Átomo Verde, Porqueiras 1, Corinthians 0, na verdade é Corinthians 0, Porqueiras 1, dentro de casa, num jogo que a gente praticamente ficaria lá em segundo, para jogar os segundos jogos em casa. A gente acaba perdendo num jogo que a gente tinha total controle. Os caras completamente perdidos no primeiro tempo, nervosos, não conseguiram fazer nada. E vou te falar, hein, cara, esse time dos caras aí também, meu Deus, é muita limitação para um time de 700 milhões, tá? Muita limitação para um time de 700 milhões. Conseguiram num lance ou outro porque o Corinthians teve que desmontar, né, seu sistema defensivo, então... Esse então foi o vídeo do Kroos, comentando um pouco sobre a derrota do Corinthians para o Palmeiras. Derrota essa que realmente deixa um desânimo por parte do corintiano, ou mesmo por parte do torcedor corintiano, que esperava que pelo menos o Corinthians vencesse o jogo, jogando em casa, com todo o apoio da sua torcida, principalmente porque tinha vindo de um jogo muito bom com o seu talvez time B, time C, não sei dizer, mas assim, tinha dado um entusiasmo, ou mesmo tinha dado um ânimo aos torcedores corintianos, também por causa do título em cima do Flamengo pela Supercopa. Então tudo isso vinha com uma atmosfera muito boa, favorecendo obviamente o Corinthians e proporcionando talvez uma possível vitória. Já pelo lado do Palmeiras, era um time um pouco em xeque, e essa questão realmente seria levantada do que
Na minha opinião, acho que se o Palmeiras perde esse jogo para o Corinthians, o meio que o Campeonato Paulista já estaria decidido, porque o Corinthians ia ter uma moral tão grande que se o Palmeiras encontrasse o Corinthians numa fase mata-mata do Paulistão, perderia, e se fosse numa final também perderia. Esse tipo de jogo, como foi feito pelo dado da polêmica, perda do pênalti por parte do Memphis Depay, Andreas Pereira danificando o campo, Flaco Lopes fazendo um gol à la Corinthians, realmente perto do final do jogo, chutando a bandeira, sabe? Todos esses fatores, eu acho que levantaram e muito a moral dos jogadores palmeirenses, ou mesmo da sua própria torcida, fazendo com que se agora topam Corinthians e Palmeiras numa fase mata-mata do Paulistão, a gente fica realmente sem saber quem vai ganhar, porque agora acho que igualou esse tipo de sentido e moral que a gente possa ter desses dois times. Eu acho isso muito bom, muito importante para o campeonato, é muito bom ver corintiano sofrer, é muito bom ver corintiano perder. Bom, não tem como, gente, eu gosto. Mas ao mesmo tempo também eu gosto de ver palmeirense se fudendo. Então, assim, é bom por um lado, é ruim para o outro, mas confesso que a fórmula que foi feita em cima desse jogo foi realmente um clássico. E a gente fica muito feliz de poder assistir tudo isso e apreciar. Bom, pro Corinthians e Palmeiras eu acho que, além da parte moral, isso não afeta em nada, porque ambos os times já estão basicamente classificados para a fase mata-mata do Paulistão. Falta ainda decidir São Paulo e Santos, porque o Santos está fora da classificação. Mas se ganhar o último jogo contra o Velo Clube e algum dos times lá de cima perder, ele pode entrar na fase mata-mata, assim como o São Paulo pode, ao mesmo tempo, perder a vaga da fase mata-mata. Então ainda vamos ter essa decisão no final do Campeonato Paulistão. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Você acha que foi pênalti? Acha que o Andrés Pereira danificou o gramado e prejudicou o Memphis Depay? Memphis Depay realmente ficou preocupado com essa perca de pênalti. E, por fim, Flaco Lopes deitou e rolou em cima dos corintianos. E Itaquera teve aquele lance ainda que eu não comentei, que eu não sei qual foi o jogador, talvez o Luigi, que chutou a bola e acertou um torcedor de corintiano. Isso aí, ó, magnífico, cara. Magnífico. A famosa cereja do bolo. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal pra ajudar. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!